Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso canal Fim de Papo. Vem chegando, vem chegando. Pois é, gente, vamos falar de clássico. Ontem a equipe do Palmeiras enfrentou a equipe do São Paulo, recebeu a equipe do São Paulo lá no Allianz Parque. Um jogo muito fraco, né? Um jogo de duas equipes que se estudaram muito, né? Mas é aquele jogo típico né, o primeiro jogo da final, enfim, realmente as duas equipes não conseguiram desempenhar um bom futebol. A não ser algumas boas defesas ali do Volpi né, principalmente no segundo tempo, e o Everton, que vive numa fase espetacular, né, um goleiro que passa muita segurança para a torcida do Palmeiras, e quando ele não consegue defender de alguma forma, ele tem a sorte da bola ir na trave, né? Ou seja, quando a fase é boa realmente, tudo conspira para o bem, e a bola aí foi na trave, né? Mas assim, pessoal, é um jogo muito complicado, né, de se falar, porque foi um jogo muito estudado, as duas equipes claramente estudaram para estudar e deixaram a decisão né, para domingo. O São Paulo teve desfalque de última hora do Luciano que sentiu a lesão na coxa, né? O Daniel Alves também acabou saindo para a entrada do Igor Vinícius. E aí, pessoal, fica aquela coisa. É natural que quando o jogador, mesmo machucado, ele chega nesse período de decisões, de poder trazer um título para dentro de casa, o jogador ele quer jogar de qualquer forma. Só que isso é um perigo, né? No vídeo contra o Racing, na análise pós-jogo, para vocês que não viram, vai lá, corre no nosso canal, lá na playlist da Libertadores, tem análise pós-jogo de São Paulo 0, Racing 1. Eu falei para vocês, o Crespo colocou o Daniel Alves e o Luciano naquele jogo para testá-los, né? Para ver se eles conseguiam ter um desempenho, se eles sentiam uma firmeza para poder jogar na partida de ontem. E foi o que ele fez. E aí o Luciano entrou, deu uma corridinha, deu um chute lá, um chute cá. Beleza, eu tô pronto. Só que aí, em coisa de 4 horas, 3 horas antes da partida começar, veio a informação que ele estava fora. E aí, pessoal, às vezes até alguma orientação do próprio departamento médico da equipe de São Paulo de vetá-lo da partida, porque são 2 jogos, né? Então não tem necessidade de você colocá-lo em uma partida, correr o risco desnecessário de estourar de vez o cara e tipo, não jogar 2, 3 meses e poupá-lo para trata e poupa para o jogo de domingo. E de uma certa maneira, deu sorte, porque não tem nada decidido, né? Claro que se o Palmeiras ganha de 2-0 ia ficar muito difícil, por exemplo, né? Mas foi um jogo muito estudado, um jogo muito picado, e aí 0-0, tudo decidido no domingo às 4 da tarde lá no estádio do Morumbi, né? Não foi um grande jogo, mais uma vez falando, um jogo muito fraco, um jogo que deu sono. O torcedor aí, tanto de São Paulo quanto de Palmeiras, tinha uma expectativa de pelo menos um jogo agradável, até pela forma de jogar dos 2 treinadores, né? Onde você tem o Crespo, que gosta muito da posse de bola, né? Do outro lado você tem o Abel, que gosta de um jogo mais reativo, um jogo fechadinho, explanando velocidade de Luiz Adriano e Rony. Luiz Adriano que ontem não foi bem. E, enfim, ficou um jogo muito, muito de meio campo, né? Então tinha essa expectativa desses estilos de jogo. Na minha visão, a forma com que o Crespo armou o clube, a equipe do São Paulo, era uma forma perigosa, porque joga do jeito que o Palmeiras gosta, né? O Palmeiras, gente, o Palmeiras ele gosta de jogar sem a bola. Só que quando ele tem a bola no pé, ele tem qualidade para jogar. Isso que é importante. Você pode gostar de jogar sem a bola, desde que quando você tenha no pé, você tenha qualidade para fazer chegar no gol adversário o mais rápido possível. Isso o Palmeiras tem tido com o Abel Ferreira. Mas enfim, foi um jogo muito estudado, fica tudo para domingo. Quero que vocês comentem aqui o palpite de vocês para quem será o campeão paulista de 2021, né? Promete, gente, promete. Essa final promete, é um jogo que vai chamar a atenção, até quem é rival vai parar para assistir, não tem jeito. E vamos ver quem leva essa aí, tá certo? Gente, no mesmo tempo ali, em paralelo, teve o jogo do Corinthians, o Corinthians Sport Huancayo. Jogaram lá na Arena de Itaquera, um jogo que não valia para ninguém, os dois já eliminados. Mas o Corinthians foi lá, fez sua parte, venceu, né? O auxiliar Fernando Lázaro mudou a formação da equipe, voltou aí para um 4-2-3-1. O Fagner sem poder jogar por conta da Covid, jogou o João Vitor na lateral direita. Ele voltou com o Gil para a equipe titular, jogou junto com o Raul Gustavo.
e manteve o Lucas Piton na lateral esquerda, né? Aí na volância jogou com o Gabriel Camacho, voltando ao time. E na linha de 3 ali da frente, ele jogou com a equipe que todo mundo vinha falando pro Mancini testar e o Mancini não testou. Que é Matheus Vital de um lado, Mosquito do outro e o Luan. A diferença é que o Luan, o Fernando Lázaro escalou ele como um centroavante, né? Um homem fixo de área ou falso 9, aquele cara que sai mais da área, que foi realmente o que o Luan fez. E o Arauz um pouco mais atrás do Luan. E aí, pessoal, eu não sei se o torcedor corintiano já reparou, mas todo treinador que chega no Corinthians, né? Eu não sei o que o Arauz mostra ali de início de trabalho, mas testa o Arauz, né? Foi assim no começo do trabalho com o Thiago Nunes, né? Quando o Thiago Nunes começa o Campeonato Brasileiro do ano passado, por exemplo, que o Corinthians perde 3-2 para o Atlético Mineiro lá no Mineirão. O Corinthians venceu por 2-0 e o Arauz fazia uma grande partida. O Arauz fez gol, inclusive, naquele jogo. E ele fez uma grande partida, só que não ganhou sequência. Ele fez uma outra boa partida, se eu não me engano, contra o Flamengo no Maracanã, que o Corinthians perde 2-1. Mas ele dá um passe em profundidade pro Léo Natel só chegar batendo, que é de quem tem visão, né? É de quem sabe jogar. Ele fez uma grande partida também naquele jogo. E ontem ele jogou bem de novo, claro. Não tinha adversário, né, gente? Cá entre nós. O Sport Huancaio é uma equipe muito fraca, muito limitada. Beira ali realmente o amadorismo. O Corinthians teve horas que trocava passes dentro da área com muita facilidade e mereceu vencer por 5-0. Abusou de perder gol, principalmente no primeiro tempo. Luan, bola na trave. Coisa de louco, realmente como uma equipe fraca. E para os torcedores corintianos que falam, poxa, dava para classificar, Yuri? Olha, não sei se dava, gente, mas o Peñarol perdeu para o River Plate do Paraguai. Ele conseguiu uma façanha maior que a do Corinthians, que é perder para o River Plate do Paraguai. O Corinthians pelo menos empatou, né? Mas, e com o time titular, viu? E com o time titular. Ou seja, se o Corinthians tivesse feito sua parte lá em Montevidéu e vencido a equipe do Peñarol, hoje seria líder do seu grupo, né? Mas na minha cabeça fica muito claro que o próprio Peñarol não entrou com a motivação 100% contra a equipe do River Plate do Paraguai. Porque sabe que na última rodada, por exemplo, enfrenta a equipe do Sport Huancaio. A equipe do Sport Huancaio, gente, sem brincadeira, o Peñarol vai amassar essa equipe peruana e não vai dar nem chance, né? Então, pro torcedor corintiano fica aquela sensação, pô, poderia. Mas talvez, se o Corinthians vencesse o Peñarol na quinta-feira passada, o Peñarol ontem, ou terça-feira, eu acho que foi o jogo, entraria com outro pique, né? E aí, talvez venceria a equipe do River Plate do Paraguai. Enfim, não dá pra saber. O fato é que o Corinthians está eliminado, tá usando essas duas partidas aí pra fazer teste, volta a campo pela Sul-Americana na semana que vem, contra a equipe do River Plate do Paraguai também em Itaquera, tá bom? Mas, enfim, o Corinthians jogou bem. A gente tá aqui pra analisar jogo a jogo. E o Corinthians jogou muito bem. Ontem mereceu a vitória por 5-0, tá bom? E aí eu não tô nem olhando no adversário. Dane-se se o resultado é fraco. O Corinthians foi lá, fez sua parte e ganhou, certo? Falando ainda de Corinthians, gente, Renato Gaúcho não vem. O técnico, né, gaúcho carioca aí preferiu permanecer com a sua família, deu preferência para sua família e não aceita, recusa a proposta de Duílio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians. As justificativas do treinador seria, claro, a família, né? A preferência por permanecer com a família no Rio de Janeiro, tá? E aí, pessoal, muitos torcedores estão assim, pô, Yuri, que família nada, o cara recusou porque ele vai pro Flamengo, que não sei o quê. Bom, gente, primeiro, né, Corinthians fez o que tinha que fazer, correu atrás do melhor treinador disponível no futebol brasileiro, tá? E vou até além, no cenário sul-americano, tá? O Corinthians foi atrás do melhor treinador na América, que para mim é o Renato, ok? O Duílio ofereceu um salário maior do que o Corinthians pode pagar hoje, porque queria o melhor. O Corinthians fez sua parte, enfim, tá tudo certo. Na posição do Renato é uma situação muito difícil, tá?
Primeiro, porque o Renato ele viveu aí 5 anos muito intensos na equipe do Grêmio, onde foi agravado pela pandemia, né? Quando você tem ali um cenário normal, podemos dizer, pô, você vai ali, concentra com o clube, volta para casa, fica com a tua família. Com a pandemia, os times tiveram que ficar alocados em seus clubes, né? Em concentrações, e aí você fica longe da família por muito tempo. E foram anos e anos dessa forma, de correria, de viagem, etc. E aí, a informação que correu e que temos em todos os sites esportivos que você entrar para falar de Renato Gaúcho, a informação é clara. Ele queria, o empresário queria, pelo Gauchinho, que é o empresário do Renato Gaúcho, o Renato já estava aqui desde o dia da proposta. Desde terça-feira, quando teve a reunião, o Gauchinho gostou do projeto lançado pelo Corinthians e ele já trazia o Renato para ficar aqui desde terça-feira. E o Renato também queria, né? Agradecer o pessoal do Ultimão pela live de segunda-feira sensacional que nós fizemos, debatendo aí alguns assuntos, inclusive em relação ao Renato Gaúcho. Então, Diegão aí, de Valência, muito obrigado. Jardel, tamo junto de verdade pela oportunidade, tá bom? Se Deus quiser, logo em breve estaremos em mais outra, certo? O Renato ele tem alguns projetos de carreira e alguns sonhos pessoais, como, por exemplo, treinar a seleção brasileira. E ele via, claro, no Corinthians essa oportunidade de crescer, por alguns exemplos, né, de antecessores, Tite, Mano Menezes, Parreira, Luxemburgo, enfim, treinadores que saíram do Corinthians direto para a seleção, claro, através de bons trabalhos, bons elencos, né? Mas, enfim, o Renato queria. E o que muito se fala é que o pesou foi a questão familiar. A esposa em específico, a Maristela, teria convencido o Renato a permanecer mais um tempo de descanso e junto com a família. Até a própria Carol Portaluppi, que postou aí no Instagram, nos stories, ela que postou inclusive formalizando isso, que o Renato não viria para o Corinthians, ela aparentemente queria, estava animada com a ideia, né, com o calor que a torcida fez nas redes sociais, com o apoio, com o carinho que a torcida deu, com os seguidores, né? E ela aparentemente estava animada. Ela, quando dá notícia, você vê que ela estava meio que contrariada. Mas o que pesou, acho que foi a esposa mesmo do Renato Gaúcho que fez com que o treinador permanecesse lá com a família, tá? Não é pra julgar o cara, né, torcedor? Não dá pra você ir lá na rede social da filha, do cara, criticar o cara por uma atitude dessa. Que nem eu falei, ele viveu anos muito complicados, de intensidade, de vibração no Grêmio, e ele tá um mês aí, aproximadamente, parado, e, claro, na visão dele, ele necessita de um tempo a mais para poder colocar as coisas no lugar, né, esfriar mais a cabeça e depois pensar em voltar no futebol. Agora, não consegue sair da minha cabeça o fato de que Rogério Ceni está balançando no Flamengo. O empate do Flamengo contra a LDU na Bacia das Almas, no jogo de quarta-feira, para mim ficou muito claro que o Rogério balançou e que tem um jogo decisivo no domingo contra a equipe do Fluminense pelo Campeonato Carioca e que, se o Flamengo porventura perder, né, ali para começar um Campeonato Brasileiro e tudo mais, o Flamengo iria investir no Renato. E aí, gente, cá entre nós, o Flamengo hoje conseguiria pagar o que o cara merece, né? Que é um salário à altura, né? Que é um elenco competitivo, que é o que o Renato falou no Bem Amigos. Um projeto para ganhar títulos, não é só a questão financeira, mas o Renato quer um projeto de um time para ganhar títulos, né? Ele ficou muito mobilizado com a campanha que a torcida do Corinthians fez, de aceita Renato, aceita Maristela. Ele ficou muito orgulhoso, isso mesmo são as palavras dele, né? Que ele ficou muito orgulhoso, ele postou uma nota oficial, enfim, que ele ficou muito orgulhoso disso. E o Flamengo também, a torcida do Flamengo também tem essa capacidade de vir em massa e pedir Renato, é um sonho dele particular, tá ali no Rio de Janeiro, onde ele gosta, onde ele vive, onde sempre viveu. Então tem uma grande chance de ele futuramente treinar o Flamengo e, dependendo do resultado de domingo, já na próxima semana. Aí sim, pro torcedor corintiano ficar bravo, chateado, né? Se sentir com cara de palhaço. Essa é a verdade, porque
o cara perde mais tempo, uma semana depois assinou com outro clube, né? Mas é aquilo, gente, é aquilo. O projeto que o Duílio ofereceu era bom, atraiu o Renato, ele ganhava muito no Grêmio e mesmo o Duílio oferecendo um salário considerado alto para os padrões do futebol brasileiro, ele iria ganhar muito menos. E o Flamengo hoje tem capacidade de pagar o mesmo que ele ganhava, até mais. E com um elenco melhor. Então realmente nesse quesito não dá para competir com os caras, né? Mas enfim, não deu certo. Para o torcedor corintiano, vida que segue, gente. O Corinthians é muito maior do que qualquer treinador do mundo, e tem que seguir a vida, né? A gente não sabe qual que é o plano B, C e D do Corinthians, se é um treinador estrangeiro, se vai recorrer a algum treinador do futebol brasileiro. O fato é que o Corinthians recorreu ao melhor que temos no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, na minha visão, né? Que foi o Renato Gaúcho. E não conseguiu, tudo bem, tá tudo certo, bola pra frente, vamos que vamos. Se for pensar num treinador estrangeiro, na minha visão, o Aguirre é uma ótima. O Aguirre não tem problema de adaptação, é um cara que conhece o futebol brasileiro, sabe como é que é o esquema, né? Então, para mim seria um bom nome. Fez bons trabalhos em Inter e São Paulo, né? Teve um problema com o elenco lá no Nenê, mas para mim o problema era muito mais o Nenê do que ele, mas enfim. O próprio torcedor São Paulino hoje fala que foi um erro naquela época demitir o Aguirre. Então, é isso. Torcedor, bola pra frente. Tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Ficou um pouquinho longo, mas é porque tinha muitos assuntos para falar, né? Pessoal, deixa o curtir de vocês, o like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber mais notificações e os próximos vídeos. E vem aí mais um fim de semana de muita correria. Por quê? Porque tem Fórmula 1, tem decisão do Campeonato Paulista, GP de Mônaco tá rolando solto os treinos livres aí. Ontem a Ferrari fez dobradinha, que saudade da Ferrari no topo, hein? Charles Leclerc e Carlos Sainz dominaram os treinos livres de ontem. Agora eu não acompanhei, vou dar uma olhada, depois eu trago para vocês. E acompanhe também tudo lá na página no Instagram, @fimdepapo. Tem a descrição aqui, tem o link aqui na descrição para vocês acompanharem, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês, uma boa sexta-feira. E tamo junto, hein?